Fala galera, graça e paz, Eric Sidney com vocês, tudo jóia? Cara, nós estamos começando mais uma live aqui nessa noite, um pouquinho atrasado, eu peço perdão para vocês, porque hoje é um dia muito especial para mim. Hoje é aniversário da minha filha mais velha, a gente está numa super correria que está acontecendo nessa hora lá em casa, uma festa do pijama dela e das amigas, mas pela graça de Deus nós estamos aqui. Por quê? Porque nós tínhamos um encontro marcado. Nós estamos começando uma série nova, a série Encontro. E a minha grande pergunta para você nessa noite é: você está preparado para ter um encontro? Você quer ter um encontro? Cara, tenho certeza que você vai ser surpreendido nessa noite com aquele que nós vamos encontrar nessa noite. Por quê? Porque hoje a minha meta é apresentar para você um amigo. Assim como na palavra que nós vamos estudar hoje, eu quero apresentar alguém para você. Olha só, você vê, já estou com a minha Bíblia aqui em mãos. Essa Bíblia é bem bacana. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia que eu ganhei na conferência Jesus Cop, com o nome Maranata, uma Bíblia muito bonita para poder estudar bastante a palavra de Deus. E nessa noite nós vamos estar estudando ela realmente, porque nós temos um encontro marcado. Você está preparado para isso? Eu quero te pedir uma coisa, tá? Por favor, conforme você for entrando aqui nessa live, já vai compartilhando ela. Compartilha com as pessoas, compartilha com os teus amigos, sabe? Compartilha com os teus familiares, coloca nos grupos, coloca no teu status, no story, né? Do seu Insta, do seu Face, tá? Compartilha no Twitter, compartilha no Telegram, compartilha com todo mundo, para que todas as pessoas que você conhece, assim como eu e você, possa também ter um encontro, porque essa é a meta dessa série. Nós podemos ter um encontro com Ele, tá certo? Então, em nome de Jesus, vamos lá. Você está preparado para esse encontro? Você está animado? Cara, eu tô super animado, tô fervoroso, cara. Tava ansioso. Passei essa semana inteira na expectativa desse encontro, sabe? Só elaborando, pensando, cara, como que vai ser quando eu puder encontrar com ele? Como que vai ser, cara, quando eu me deparar com ele? E nessa noite, ele tá aqui já, ele tá chegando, já chegou para esse encontro, tá? E eu quero começar aqui, a gente lendo essa palavra. E lendo a palavra dele e falando justamente sobre o encontro. Então vamos abrir lá no livro de João, capítulo de número 2. Cara, uma palavra muito conhecida. Se você não conhece ela, não tem problema. Você vai conhecer ela agora, nessa noite. Eu tenho certeza que você vai ficar muito admirado com essa palavra. Então, no livro do Evangelho, né? Evangelho de João, segundo o apóstolo João escreveu, capítulo de número 2, e o versículo é de número 43, tá? É um encontro também que vai acontecer aqui, tá certo? Então, enquanto vocês estão entrando aí, tá? A galera tá entrando, eu já quero falar pra você, ó, cara, vamos nos encontrar. Hoje é noite de encontro, tá bom? Eu já falei um pouquinho antes, você que tá entrando agora, não esquece de compartilhar. Não esquece de enviar para as pessoas, não esquece de marcar pessoas aqui, não esquece de ajudar outras pessoas a também encontrar com ele, tá bom? Então, vamos lá então para a palavra? Olha só o que a palavra de Deus vai dizer para nós nessa noite. No livro de Evangelho de João, capítulo de número 2, versículo de número 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. E esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele que Moisés escreveu na lei, e quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: vem e vê. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu
já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. E acrescentou: em verdade vos digo que vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nossa, cara, que massa! Eu, particularmente, de todos os evangelhos, eu sou apaixonado nesse livro de João. Eu acho muito bacana o livro de João. Vou colocar minha Bíblia aqui no cantinho. Eu sou apaixonado nesse livro de João, porque eu vejo assim que João, ele é um escritor a respeito do ministério de Jesus, que ele olhou por uma ótica totalmente diferente do que as pessoas do que os outros evangelistas vieram fazendo. Você vê que a história, o evangelho de Marcos, de Lucas e de Mateus, eles são muito similares, são muito iguais. Só alguma coisa ou outra fugindo um pouquinho, mas na maior parte do tempo eles estão muito se completando. Porém, o livro de João, o apóstolo João, ele meio que decidiu, né? Posso dizer isso. Ele decidiu meio que relatar algumas coisas que nenhum dos outros evangelhos relatou. Você pode ver assim que o que há nos 4 evangelhos, né, que a semelhança mesmo que você lê e fala, isso aqui eu sei que tem nos outros, é a multiplicação de pão e peixe. Mas no evangelho de João há uma série de eventos e de coisas que Jesus disse que nos outros evangelhos não foi relatado pelos evangelistas. Mas por que né, essa história chama muita atenção? Porque você viu como que ela começa? A Bíblia diz, no outro dia, né? A Bíblia aqui vai dizer para nós que no outro dia, Jesus resolveu ir na Galileia e de repente ele encontrou Filipe. E no momento que ele encontra Filipe, ele olha para Filipe e fala, ei cara, me segue. E a Bíblia diz que Filipe vai e começa a seguir ele. E Filipe era conhecido, era da cidade de João e de André, né? E ele começa a seguir. E aí, cara, o que acontece? Acontece que depois, chegando um pouquinho mais adiante, Filipe vê Natanael, seu amigo. Sabe o que ele faz? Ele faz o que Jesus fez com ele. Ele olha para esse cara e diz, ei, nós achamos o Messias, cara. Aquele que Moisés e os profetas deram testemunho a respeito dele, dizendo que ele viria para reinar sobre o povo de Israel e trazer o trono de Davi de volta à tona. E aí quando ele fala, mas quem que é ele? Ele fala, Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno. Aí ele olha e pensa, ué, de Nazaré? Será que vem coisa boa de lá? Daí Filipe fala para ele, por que você não vem e vê você mesmo? E aí então Natanael vai ter um momento do encontro dele com Jesus. Porque quando Natanael aproxima, a primeira coisa que Jesus fala a respeito dele é da pessoa dele, de quem ele era. A primeira coisa que Jesus relata dele é a sua identidade. Ele olha para ele e diz, e aí cara, Natanael, verdadeiro israelita, no qual não tem engano, não tem fingimento, hein, cara? Natanael, quando ouve aquilo, fala, ué, da onde o senhor me conhece? Ele fica surpreso com aquilo. O que está acontecendo? E aí Jesus fala para ele, olha, antes que Filipe tivesse visto você, eu já tinha te enxergado. Eu já tinha te visto, uau! Eu já tinha olhado você debaixo daquela figueira. Antes mesmo que Filipe talvez nem passava na cabeça de Filipe lembrar de você, eu já tinha te visto já. Então Natanael fica surpreso com a resposta de Jesus. E a reação dele é que ele começa a declarar e dizer, o Senhor verdadeiramente é o Rei de Israel. E aí Jesus fala para ele, cara, você está maravilhado com isso? Eu vou falar uma coisa para você. Vão acontecer coisas maiores do que você está vendo agora. Vão acontecer coisas ainda maiores do que você está percebendo. Vão acontecer situações ainda maiores do que você está conseguindo ver. E aí então, aquele homem, ele fica, sabe, perplexo com aquele encontro. E nessa noite nós estamos falando de encontro. E uma coisa que é bem legal, assim, que eu quero muito começar,
falando de encontro nessa noite é: a primeira pessoa que teve um encontro com Jesus não foi Natanael, foi Filipe. Filipe que foi o primeiro a encontrar com Jesus. E quando Jesus faz o convite para ele, fala para ele: cara, me segue. Filipe começa a seguir Jesus. E o grande lance de tudo nas nossas vidas, sabe o que é, cara? Não é se eu estou seguindo Jesus, se eu estou caminhando com Jesus. O grande lance do encontro com Jesus é se eu estou tendo as mesmas atitudes que Ele. Então esse é o primeiro ponto que eu quero falar nessa noite com a gente. É o primeiro ponto que o Espírito Santo está nos dando direção nessa noite. Presta atenção para você ver, porque Jesus vai no outro dia para Galileia, ele encontra com Filipe. E aí ele olha para ele e fala: cara, me segue. Por que você não vem comigo? Filipe não pensa duas vezes e ele vai. A primeira pegada é aquilo. E então quando Filipe, eles estão ali na cidade, o que Filipe acontece com Filipe? Cara, ele vê Natanael. E qual que é a primeira coisa que Filipe faz, cara? É ter a mesma atitude de Cristo. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber a respeito do encontro com Jesus, sabe o que é? É que encontrar com Jesus não é apenas eu me encontrar com Ele e caminhar com Ele. Encontrar com Jesus não é apenas dizer: eu conheço Ele. Encontrar com Jesus não é apenas falar: eu tenho informação, eu já ouvi falar desse cara. Encontrar com Jesus não é dizer: um dia eu sentei na mesa para comer com Ele. Não tem nada a ver com isso. Sabe por quê? Porque o jovem rico encontrou com Jesus, mas não ficou. Judas comeu na mesa com Jesus, mas o traiu. Encontrar com Jesus não é apenas você conhecer Ele. Eu ouvi falar dele. Encontrar com Jesus é você começar a ter identidade semelhante a dele. Porque Filipe, depois do encontro que ele tem com Jesus, qual é a reação que ele tem? A reação de Filipe é a seguinte: ele mesmo começa a agir como Jesus. Então, o que o encontro com Jesus faz comigo, cara? Ele faz eu começar a ter ação como Cristo tem comigo. Ele faz eu começar a me comportar como Jesus se comporta comigo. Ele me faz, ser como Jesus é comigo, cara. E é isso que é o encontrar com Jesus. Sabe? É tipo, eu encontrei com Jesus e eu já não sou mais o Eric mais, cara. Porque a Bíblia vai dizer: não sou mais eu quem vivo, mas agora Cristo vive em mim. E uma vez que eu me encontrei com Jesus, cara, e que Cristo passou a viver em mim, cara, as atitudes, o comportamento, as coisas, a forma de pensar, de agir, já não é minha mais, ela é dele. Porque o meu encontro com Jesus faz com que eu me esvazie de mim e seja cheio dele. Porque não foi isso que João Batista diz? Não é isso que João Batista declarou? Ele diz assim, quando eles começaram a perguntar para ele a respeito de Cristo, ele falou assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então o encontro com Jesus, ele proporciona isso. Ele faz com que as atitudes de Jesus, os pensamentos de Jesus, os desejos de Jesus comecem a ser gerados dentro de mim. E esse aqui é o primeiro ponto. Agora vamos para o segundo ponto, tá? O segundo ponto que nós enxergamos aqui, né, nessa ministração, nessa noite, é que após, esse momento que ele chama o amigo para conhecer Jesus, cara, ele toma essa atitude, o amigo dele está completamente desconfiado, completamente ele não dá credibilidade para Jesus. Ele está dizendo: pô, mas como assim? Jesus de Nazaré? Pô, quem que é esse cara? Entende? Ele não dá credibilidade para Jesus, até que então ele vê Jesus vendo ele. Encontrar com Jesus também é isso, sabia? Encontrar com Jesus, cara, é muitas das vezes você chegar diante dele totalmente desguarnecido, totalmente abalado. Cara, eu não fui para a igreja porque eu estava feliz da vida. Na verdade, nem para a igreja em si, para Jesus. Eu não tive um encontro com Jesus porque eu estava dançando, pulando, da hora, tal. Cara, nada a ver disso.
O meu encontro com Jesus não foi porque estava tudo mil maravilhas, foi porque tudo estava ruim, tudo estava precário, as coisas estavam maus, os caminhos estavam difíceis, cheios de espinho, buraco. Toda vez que eu virava para a direita, para a esquerda, porta fechada, tudo difícil. Tava tudo complicado. Então quando falaram para mim a respeito, pô, você não quer encontrar com Jesus? Eu fiquei falando, poxa, como assim? Como assim encontrar com Jesus? Cara, acho que a última pessoa que eu pensei em encontrar na minha vida foi com Jesus, cara. Por quê? Porque a gente acaba ficando descrente no meio das situações. E tudo que eu menos pensava era de ter um encontro com Ele, era de me encontrar com Ele, de algo assim. Eu estava igual a Natanael. Eu lembro quando um amigo meu, cara, o Herbert, eu tenho ele aqui no Facebook, eu tô falando o nome dele porque ele é um amigão de longa data. E eu lembro um dia que ele veio falar de Jesus pra mim, cara, e eu tava mal. E eu falei pra ele, né, fiz aquela cara assim, aquela postura, uma cara séria, e falei, pô, cara, não, cara, eu não me escondo atrás da Bíblia. Cara, mas dentro de mim eu tava derrubado. Dentro de mim tudo que ele tinha falado fazia sentido. Pra mim eu tava igual essa situação de Natanael e Felipe. Sabe? Eu tava sedento. Só que a dúvida, cara, a falta de crer, ela me impedia desse encontro. Só que Natanael, ele chega assim diante de Jesus. E aí quando ele tá chegando lá, cara, antes de Felipe apresentar ele para Jesus, sabe o que Jesus, quando ele tá falando da identidade de Natanael, sabe o que ele tá dizendo? Eu te conheço, cara. Talvez você não me conhece, mas eu te conheço. E é isso que o Senhor Jesus está falando para mim e para você nessa noite. Sabe? Ele está dizendo para nós, cara, eu te conheço. Eu sei o que você está passando. Eu sei qual que é a sua dificuldade. Eu sei o que está acontecendo na sua vida. Eu te conheço. Foi eu que te fiz, cara. Eu sei qual que é a sua identidade. Sabe? Sabe quando você vai assim num lugar assim, de repente Deus usa uma pessoa para falar para você tudo aquilo que você está vivendo e você fica, uau, deslumbrado com aquela situação? Nessa situação, era o próprio Jesus dizendo para Natanael, cara, eu sei bem quem é você. E agora nessa situação aqui à noite também, nesse encontro aqui, nessa live, não é o Eric dizendo para você. É Jesus dizendo, ei, eu sei bem quem você é. A palavra de Deus diz, eu sei bem os pensamentos que tenho sobre ti. Pensamentos de paz. Sabe? E quando Natanael, ele olha para tudo aquilo e ele começa a ver que alguém conhecia ele, que alguém se importava com ele, a reação dele foi adorar Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, cara. Ele não pensou duas vezes, ele decidiu, cara, eu vou seguir o Senhor. Ele se tornou um discípulo também. Ele também se torna um discípulo. Então, a grande sacada para nós nessa noite a respeito de encontro é que, não importa como que você está indo encontrar com Ele, porque Ele já sabe quem você é. E Ele não está importando com isso. Sabe por quê? Porque Ele não depende de quem você é para fazer algo na sua vida. Ele depende somente dele. E a segunda coisa, que na verdade é o primeiro, é que a partir do momento que eu me encontro com Ele, que foi o que aconteceu também com Felipe, eu não consigo mais ter atitudes como eu tinha antes. É inevitável. Eu acabo agindo e me comportando como Ele. Porque no momento que eu descubro que Ele sabe quem eu sou e que eu não quero ser mais quem eu sou, eu quero ser como Ele é, o Espírito Santo de Deus começa a agir em mim para me moldar conforme Ele. Sabe?
Porque no livro de João, o Senhor Jesus fala assim, que Ele e o Pai são um, e que assim como Ele e o Pai são um, Ele também deseja ser um comigo e com você. Então, nessa noite, o Senhor, Ele quer ter mais do que um encontro conosco. Ele quer ter mais do que apenas uma noite, um momento, porque muitas das vezes o encontro acaba se resumindo nisso. Não é sempre que a gente encontra com alguém e passa a viver com essa pessoa. Não é sempre que a gente encontra com alguém e casa com essa pessoa. Não é sempre que a gente encontra com alguém e sai bem sucedido nessa situação. Mas nessa noite o Senhor Jesus não está vibrado em ter apenas um encontro comigo e com você. Ele quer gerar mais do que isso. Ele quer ter uma vida junto conosco. Porque foi isso que aconteceu com Felipe e com Natanael. Eles serviram o Senhor até o dia da sua morte. E é isso que o Senhor nos convida nessa noite. Ele quer muito poder ter um encontro comigo, com você. Ele quer muito poder viver esse relacionamento, essa proximidade. Sabe? Porque o Senhor, Ele é mais que uma cura. Ele é mais do que uma mudança financeira. O Senhor, Ele é mais do que um remedinho. O Senhor é muito mais que isso. Porque sabe qual que é a nossa dificuldade muitas das vezes de conseguir ter um relacionamento com Deus? De conseguir viver uma plenitude junto com Ele? É porque muitas das vezes os nossos olhos estão muito fixos no agora. Só que nós esquecemos da eternidade. Nós esquecemos do que está por vir, do que é longânimo, do que não vai ser tirado de mim e de você, porque na Bíblia, em Mateus, ele vai dizer para nós não ficar preocupado em ajuntar coisas e ajuntar tesouros, na onde traça consome, na onde os ladrões minam e roubam. Mas ele diz para nós juntar tesouros no céu, porque lá ninguém vai roubar isso da gente. E a única forma de eu ser participante disso é eu ter um encontro com Ele. Então, nessa série, eu quero muito que você possa ter um encontro com Jesus. Quero muito que você possa começar ela hoje tendo um encontro com Ele, mas quando findar essa série, você acabar essa série, você começar a viver um relacionamento com Ele. Porque Ele não quer apenas com você um momento, uma hora, um tempinho dessa aqui de live. Ele não quer só isso com você. Ele quer viver com você a tua vida toda, sabe? Ele quer viver algo com você surpreendente. Então que você se permita se encontrar com Ele, que você se permita, sabe, ser visto por Ele debaixo da figueira, ser visto por Ele aí na sua casa, ser visto por Ele no seu trabalho, ser visto por Ele na onde você está vendo essa live. E outra, ainda que você, assim como eu, assim como Natanael aqui que nós lemos de João capítulo 2, sabe, ainda que você chegue até Ele cheio de desconfiança, se perguntando se Ele realmente pode resolver os seus problemas, cara, vai até Ele e deixa Ele dizer para você como que Ele te enxerga, para que você possa enxergar Ele como Ele enxerga você. Que Deus te abençoe muito mesmo. E que você que assistiu essa live, mais uma vez eu te peço, compartilha ela. Você que vai ver essa live depois, compartilha ela. Compartilha. A nossa meta é compartilhar, sabe? Nós precisamos fazer isso. Porque na multiplicação de pão, sabe? Quando eles começaram a compartilhar o pão, foi que começou a ter multiplicação. Não foi quando Jesus orou e abençoou. Não. Jesus ora, abençoa, né? Ele santifica, abençoa ao Pai, devolve para os discípulos distribuem a multidão. E naquele momento do compartilhar que houve multiplicação. Então que você possa também compartilhar essa live para que haja uma multiplicação no reino de Deus. Quantas pessoas que como eu e você estão precisando desse encontro com Jesus?
Tá bom, cara? Que Deus te abençoe. Se Deus quiser, semana que vem, às 8 horas, nós estaremos aqui de novo. Se você quiser, quero te fazer um convite, por favor, queira. Quero te convidar para estar com a gente no nosso culto na garagem, na rua Doutor Sebastião Pereira Renó, número 422, bairro Santo Antônio, na rua do Poliesportivo. Culto na garagem. Nós vamos estar lá, tá bom? Você pode chegar chegando, não precisa ter vergonha, nada. Vai lá, vai ser uma honra receber você com a gente lá, tá? Vai ser um prazer ter você junto conosco. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida muito, muito mesmo. E se precisar de uma oração, precisar conversar com a gente, aqui na nossa página tem os nossos contatos de WhatsApp, de e-mail, você pode mandar para nós um Messenger, fique à vontade, nós estaremos à sua disposição, você pode ter certeza disso, tá bom? Deus abençoe a sua vida e fica preparado, porque Ele já te viu. Que Deus te abençoe. Tamo junto.